Portanto, ok, então, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença e, acima de tudo, o interesse neste assunto que nos trouxe hoje aqui. Este webinar vai tratar o tema dos laboratórios portáteis de bolso, uma tradução para português, enquadrado numa atividade que foi proposta à Federação Internacional de Controlo Automático, o IFAC, que é uma instituição a nível internacional que procura estimular, promover, motivar as atividades na área do controle automático, desde a realização de conferências, publicações e outro tipo de atividades. E recentemente esta instituição promoveu o financiamento de atividades que os vários representantes a nível nacional, às quais esses representantes poderiam concorrer, e digamos, a filial portuguesa, que é denominada Associação Portuguesa de Controlo Automático, a APCA, concorreu precisamente com uma proposta de conjunto de atividades nesta área específica dos laboratórios portáteis, tentando também, através deste meio, promover o ensino e a aprendizagem na área da engenharia em geral e, se calhar, mais focado na área do controle automático. Esta iniciativa, esta atividade envolve várias outras atividades, uma delas é este webinar, que hoje vai acontecer. Haverá também pontualmente algumas visitas a escolas do ensino secundário, precisamente procurando que esta mensagem também chegue, por um lado, através de vós, enquanto professores, mas também num contacto mais próximo com os próprios alunos. Portanto, eu estou aqui na qualidade do presidente anterior, que terminou o mandato em dezembro do ano passado, e no qual, no âmbito da nossa direção, foi proposta esta atividade. E é com muito gosto que recebemos o resultado da aprovação e agora estamos hoje aqui a concretizar, depois do contacto prévio que houve convosco, promover este webinar neste tópico que será apresentado pelo meu colega, o professor Paulo Moura Oliveira. De qualquer forma, eu passaria a palavra ao atual presidente da APCA, o professor José Gonçalves, para também dirigir algumas palavras. Boa tarde. Como atual presidente da APCA, quero em primeiro lugar congratular a anterior comissão diretiva por ter apoiado esta iniciativa, pois é muito relevante e tem muito impacto na comunidade de controlo e também numa comunidade mais alargada. Também é receptiva a esta temática, promovendo-se a criação de novos interesses e a disseminação e divulgação de ciência. Esta iniciativa está enquadrada na estratégia da APCA e obviamente no espírito da IFAC. A nova comissão diretiva da APCA também irá ajudar a execução desta iniciativa em concreto, porque ainda está em execução e com certeza iremos dinamizar e apoiar outras iniciativas semelhantes. Quero congratular a equipa organizadora deste evento, em especial o Paulo Oliveira, que juntou aqui o seu conhecimento de controlo ao seu gosto e vocação associado ao ensino, liderando esta equipa com muito entusiasmo e profissionalismo. E quero também cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir e desejar a todos um bom curso. Neste momento passo a palavra ao professor Paulo Oliveira. Muito obrigado. Estão-me a ouvir, não estão?
Estão a ouvir? Sim, sim. Sim, estamos. Olá, viva. Pronto, boa tarde. Eu vou então apresentar esta iniciativa. Pronto, como é que eu vou começar por fazer um enquadramento do webinar e depois de fazer um enquadramento do webinar, que já em parte já está feito pelos meus colegas, agradeço as palavras que endereçaram. Vou apresentar a motivação para utilizar laboratórios portáteis. Depois vou falar num laboratório portátil em específico, que é o que motiva esta ação, esta atividade, que é o TC Lab, que vem da Temperature Control Laboratory. Depois vou falar do controle da temperatura de um transistor. E, por fim, o ponto 5, que é o ponto que acho que tem mais interesse para as pessoas que estão a participar neste webinar, que é a potencial utilização no ensino secundário e profissional. Pronto, começo por, então, o enquadramento. Já foi feito pelos meus colegas. Isto é uma atividade que o projeto inicial chama-se Pocket Size Portable Labs, Control Engineering Practice Made Easy. Pronto, isto foi feito, de facto, uma proposta sob os auspícios da APCA, da Associação Portuguesa para a IFAC, e foi aprovado, e, portanto, é uma atividade, um projeto de divulgação científica. Pronto, eu vou começar por falar de como é que eu tenho utilizado, digamos assim, o TC Lab e estes laboratórios portáteis no ensino superior aqui na UTAD. E esta é a forma como está o ensino organizado, o ensino clássico está organizado neste formato. Nós temos aulas teóricas, temos ensino prático, aulas práticas, laboratoriais, e depois temos uma componente que é chamada componente de estudo individual, em que cada aluno tem de consolidar o conhecimento fora da sala de aula. Portanto, digamos que estes três componentes do TPI são o formato clássico de ensino, não é? E o que nós temos na universidade, muitas vezes, é que temos muitos cursos universitários de engenharia que só têm uma única unidade curricular de introdução aos sistemas de controle, ou controle automático. Portanto, não há muito tempo para consolidar o conhecimento nesta área. E muitas vezes os alunos só têm uma cadeira. Outro problema que nós temos é que cada vez mais portanto, os alunos são confrontados nas aulas teóricas com uma panóplia de informação e de técnicas. Neste caso, nós podemos fazer uma nuvem de palavras em que temos diagramas blocos, transformadas de Laplace, modulação, sinais, resposta na frequência, resposta no tempo, espaços-estados, controladores, enfim. É um conjunto bastante alargado de tópicos. E os alunos, cada vez mais, estão a pensar nas aulas teóricas para que é que isto serve, não é? Basicamente, os alunos agora querem saber, portanto, cada vez estão mais imediatistas, não é? E, portanto, querem saber para que é que as coisas que a pessoa apresenta na teórica servem, não é? E, portanto, eu sou cada vez mais apologista que, para que isto funcione bem, tem de haver uma transição rápida entre a teoria e a prática. Portanto, e depois, nós temos, de facto, as aulas práticas, em que os alunos realizam um conjunto de experiências nos laboratórios. Só que muitas vezes esse tempo não é suficiente, não é? Portanto, o tempo que nós temos na sala de aula pode não ser suficiente para que o aluno consolide a sua aprendizagem. E então o aluno, muitas vezes, não quer dizer que sejam todos, mas alguns poderiam gostar de ir para os laboratórios fora do período de aulas. O problema é que os laboratórios são poucos e são muito utilizados, temos uma utilização intensiva dos laboratórios, de vários cursos, não é? Depois, o equipamento também é caro, é dispendioso e muitas vezes é delicado. Temos falta de técnicos de laboratório para estarem a supervisionar os laboratórios, especialmente, e toda a gente sabe como é que funciona a função pública, depois de uma determinada hora, não é? E então temos de arranjar alternativas. E as alternativas podem ser, por exemplo, os laboratórios de acesso remoto, que eu acho que num futuro próximo podem vir a ser uma alternativa viável. No entanto, os laboratórios de acesso remoto, montar um laboratório de acesso remoto pode ser complexo, não é? E não é também, pode não ser também uma coisa barata, ou seja, de fazer, não é? É complexo, não é? Portanto, resumindo, eu acho que os laboratórios portáteis são, ou podem vir a ser uma parte importante da solução, e é esse o tema da apresentação do webinar de hoje, não é? Pronto, também é importante falar que nós estamos no tempo da digitalização, não é? Toda a gente fala na digitalização para a frente, para trás. Nós agora temos aquilo que se chama a indústria 4.0, em breve vamos ter a indústria 5.0, e então, numa altura em que toda a gente fala de digitalização, eu acho que nós também no controle também devemos abordar tópicos de controle digital, que muitas vezes os cursos clássicos começam por falar no controle contínuo, analógico, e não chegam a entrar ou entram muito pouco no controle digital. Eu sou apologista que nós devemos introduzir logo o controle digital aos alunos de licenciatura e de primeiro curso.
Ora bem, portanto, porque é que devemos então a usar laboratórios portáteis? Ponto número 1, são fáceis de utilizar, são portáveis e com baixa dimensão, por isso é que dizem que são de bolso, têm um custo baixo e podem ser utilizados em qualquer lado. Por exemplo, na casa dos alunos e na casa dos docentes. Portanto, acho que são vantagens na utilização dos laboratórios portáteis. O laboratório que nós vamos aqui apresentar chama-se TC Lab. É um kit que está aqui representado nesta fotografia, que, portanto, basicamente é constituído por um Arduino, que pode ser Uno ou Leonardo, e depois tem uma placa em cima com 2 transistores e 2 sensores, e o objetivo, já vou descrever, é fazer o controle da temperatura dos transistores. Portanto, o kit é fornecido completamente montado e pronto a ser utilizado. Portanto, não há aquela fase de, epá, agora vou pegar no Arduino, agora vou pegar nos componentes, vou fazer aqui uma montagem, não. Digamos que ele está, onde vem, já vem pronto a ser utilizado. O que é bastante interessante para quem se quer dedicar mais à parte, digamos assim, da programação. Pronto, os componentes são estes que vocês estão aqui a ver. Temos aqui um Arduino, que neste caso é um Arduino Leonardo. Temos a tal placa com os transistores. Depois temos um cabo de ligação USB ao computador e um cabo de alimentação que será ligado para alimentar as placas com os transistores, como já vou explicar. Portanto, esta é a ligação, depois a explicação das ligações do Arduino aos sensores e aos atuadores está aqui apresentado. Para quem depois quiser explorar essa parte também não falta informação. Portanto, nós temos então 2 transistores, que vocês estão a ver aqui, que são os nossos atuadores. Esses transistores estão montados nos dissipadores e depois tem outros 2 transistores que são 2 termistores, 2 sensores de temperatura. Portanto, este kit permite fazer então um tipo de controle univariável e multivariável. Nós, nesta apresentação, só vou falar sobre o controle univariável, portanto, só com um transistor. Portanto, a ligação é muito fácil. Basicamente, liga-se o cabo azul ao Arduino, ao computador, através da porta USB, e alimenta-se a placa de cima com um conector que vem também fornecido no kit. Pronto, e como é que pode ser programado? Ora, pode ser programado com Python, que é com MATLAB ou com Simulink, mas para quem não tiver MATLAB e Simulink, porque nós neste momento não temos a licença do MATLAB, mas pronto, há quem não tenha, e eu acredito que nas escolas secundárias vocês não tenham, podem usar o Octave, que é de acesso livre e que permite também fazer o controle e a programação do TC Lab. Pronto, como é que eu tenho utilizado? Eu tenho utilizado em várias aulas aqui na UTAD. Um dos cursos dos quais vocês estão a ver estas fotografias são alunos de curso de Bioengenharia, da licenciatura em Bioengenharia, do 3º ano. Tem uma unidade curricular que é chamada Modelação e Controle de Sistemas. Também existe a mesma unidade curricular noutro curso, que é de Engenharia Biomédica, onde também tenho utilizado. E tenho também utilizado no curso do mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica de Computadores, do 4º ano, que tem uma cadeira de controle digital. E nesta, em particular, foi interessante porque foi um trabalho realizado durante o primeiro confinamento do Covid. Não é? Portanto, no março passado, não é? Do ano passado, portanto, eu constituí os grupos de trabalho, dei um kit a cada grupo, ou emprestamos um kit a cada grupo, e, portanto, os alunos, quando foi o confinamento, tinham um kit por grupo, o que permitiu continuar a fazer as experiências práticas. Aliás, estou a tê-las este ano outra vez, e por acaso mostrou-se bastante útil em tempos de Covid. Portanto, é mais uma vantagem para a utilização deste tipo de equipamento. Ora bem, o controlo, que é às vezes visto toda. Eu sei que nós temos aqui pessoas que nem todas são da área da automação e controle, mas basicamente nós costumamos representar um sistema de controle com diagramas de blocos, não é? O objetivo deste diagrama de blocos basicamente é explicar que nós queremos controlar uma variável, neste caso a variável a controlar é a variável representada por um y, e basicamente nós queremos que a saída y seja igual à entrada R. Portanto, que basicamente imaginemos para o controle da temperatura, o R vai ser um valor desejado com a temperatura e o y idealmente seria igual ao R em todas as circunstâncias. Ora, isto digamos que é uma utopia, é ideal, é impossível de obter na prática, porque depois existem perturbações, existem
desgastes materiais, existem uma série de condições práticas que impedem que isto seja possível, mas idealmente era isso que nós queríamos. Nós queremos que a saída seja igual à entrada, independentemente das perturbações que existam no sistema. E, portanto, nós com o TC Lab, o TC Lab vai ser ligado ao computador, portanto, nós podemos representar o TC Lab ligado ao computador que está representado nesta caixa que vocês estão aqui a ver, e, portanto, a ligação USB permite fazer a aquisição dos dados, e depois, dentro do computador, é que fazemos toda a parte da algoritmia do controle. E, inclusive, projetar este bloco aqui, que é o decisor, digamos assim, ou o controlador, que vai decidir qual é que é o grau de aquecimento para cada transistor. Não é? Pronto, isto, nós temos do lado direito, digamos assim, o mundo analógico, não é? E do lado esquerdo, ou no computador, o mundo digital. E esta transição entre o mundo analógico e o mundo digital tem de ser explicado aos alunos, mas é parte que faz parte da aquisição dos dados, que eu acho que muitos de vocês nos cursos de automação e controle também devem falar. Pronto, basicamente a entrada, neste caso, é especificada usando sinais de integral. Neste caso temos aqui um sinal integral. Aliás, temos dois sinais de integral. Colocamos a temperatura inicialmente num valor de 23 graus, com o primeiro degrau, e depois, a partir de um certo instante, passamos para um valor de 60 graus, como temos aqui a especificar. Não é? Portanto, a saída, que está aqui representada a preto, a saída primeiro tende para o primeiro degrau, e depois, estabilizado no primeiro degrau, tende para o segundo, e estamos a ver aqui que aqui há um desvio, que já vamos falar, que é a chamada perturbação, que é talvez a parte também fulcral do controle automático, não é tanto às vezes para seguir a entrada, mas também para perturbar, para compensar as perturbações. Portanto, em suma, é isto em que consiste os sistemas de controle. O que nós estamos a ver são já sinais obtidos com o TC Lab. Portanto, temos a saída de entrada, que seria esta parte aqui do sinal R, que está representado a azul, e a preto temos o sinal a preto, que é a saída controlada. Pronto, claro que depois há um sinal que é muito importante, que é o sinal que vai ser mandado para a saída do controlador, que está aqui representada a vermelho, e neste caso a saída representa a voltagem que é aplicada no transistor, que está representada aqui de 0 a 100%, e na qual é injetada uma perturbação, que é esta perturbação DI, que está aqui, vocês estão a ver, causa aqui um desvio artificial no sinal de controle, que depois vai causar esta perturbação que é compensada pelo controlador. Portanto, aqui neste pequeno esquema, podemos ver efetivamente a entrada de referência, uma perturbação, a seguir a saída controlada a acompanhar a referência e também a compensação de um distúrbio ou de uma perturbação. Portanto, em suma, é o que é o controle automático. Pronto, aqui chegamos a um ponto em que, nitidamente, durante as aulas, nós temos de explicar aos alunos como é que eles podem fazer o projeto do sistema de controle, e o projeto do sistema de controle passa muito por decidir qual é que é o tipo de controlador e como é que se ajusta o controlador. Não é? Isto, de uma forma muito simples, pode ser feito de duas formas. A primeira forma, mais simples, é sem utilizar um modelo, que é a abordagem A. Portanto, se nós não tivermos um modelo do sistema, e a linha B é, de facto, modelando o sistema de alguma forma, arranjando um modelo e fazendo o projeto a partir do modelo. Para a linha A, acho que a forma mais simples de fazer um controlador é usando o chamado controlador on-off, ou liga-desliga, em que o sinal só varia entre dois estados. Ou está completamente ligado, ou está desligado, não é? Portanto, se o sinal do erro for positivo, que é o que acontece aqui nesta parte, o sinal está no on, não é? Completamente ligado. Se for negativo, ou zero, está no off, completamente desligado. Pronto, é um sistema de controle que é utilizado muitas vezes para fazer controle ambiental de uma estufa, projetos simples, é que não seja preciso muita precisão, pronto, mas nitidamente para algumas aplicações não é suficiente e pode ser melhorado, mas pronto, neste caso podemos passar para uma abordagem em que se utiliza um modelo do sistema. Ora, como é que nós podemos obter um modelo do sistema de um transistor, neste caso, de uma forma simples? É usando um método que é chamado o método de resposta ao degrau, que é um método que é obtido em malha aberta. Basicamente, aplicamos na entrada da voltagem do transistor um sinal em degrau, que está aqui representado, entre 0 e 80%, não é?
e medimos a resposta do sistema, que neste caso está representada por esta curva a preto, que é a temperatura de saída ou temperatura medida no invólucro do transistor. Não é? Neste caso, a temperatura inicial era uma temperatura de cerca de 20 graus e, como vocês estão a ver, atingiu os 80 graus aqui no fim. Não é? Portanto, depois de obter esta resposta, que pode-se obter de uma forma muito simples no TC Lab, a questão é como é que nós podemos estimar os parâmetros de um modelo a partir da resposta ao degrau. Ora bem, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nesta apresentação, mas há muitas formas de fazer isto e prometo que estas são as duas únicas expressões matemáticas que vou apresentar aqui, são estas duas. Portanto, basicamente, nós estamos aqui a ver a resposta e há um método que é chamado do método dos 2 pontos, que identifica este ponto, o primeiro ponto, que é chamado um ponto que é obtido, corresponde a 35,2% da resposta, e o segundo ponto, que está aqui a verde, que é um ponto que corresponde a 85,3% da resposta. Pronto, a partir destes 2 pontos identificados, isto é um programazinho matemático, não é muito complicado, há umas formas que permitem determinar 3 parâmetros, que são os parâmetros do modelo de primeira ordem com atraso no tempo, que são o ganho DC, o K, a constante de tempo dominante, T, e a constante de tempo de atraso, ou também chamado tempo morto. Ora, isto define um modelo que pode ser representado no tempo, pode ser representado num domínio complexo de Laplace, que pode ser representado num domínio discreto. No domínio de Laplace, este é o modelo de primeira ordem com atraso no tempo. Temos aqui o K, o T e o L. No domínio discreto, através de uma equação às diferenças, está aqui também representado, em que, neste caso, o TS é o tempo da amostragem. Portanto, não vou entrar em pormenores sobre esta parte mais matemática, mas esta segunda expressão pode ser utilizada para fazer simulações de uma forma muito simples, sem grandes conhecimentos. Não é? Pronto, depois temos os parâmetros, o K, o T e o L, existem uma quantidade bastante razoável, digamos até de umas centenas de métodos, são chamados a regras de sintonia, em que basicamente são funções matemáticas que aceitam como argumentos o K, o T e o L, e devolvem os parâmetros do controlador, que neste caso são controladores P, PI ou PID. Portanto, são controladores de efeito proporcional, integrativo e derivativo, que têm 3 parâmetros, no caso do PID, que é o ganho proporcional, a constante de tempo integrativo e a constante de tempo derivativo. Está bem? Pronto. Aqui eu vou falar um bocadinho sobre isto, não vou entrar também muito em detalhe, mas pronto, podemos fazer implementações de controle proporcional mais integrativo e de controle PID, integrativo e derivativo. Usando qualquer uma destas regras, eu neste caso vou usar as regras do primeiro método, que é um método clássico, que foi proposto por estes senhores, o chamado Cohen-Kuhn. Pronto, estamos aqui a ver agora uma simulação. Aqui o interesse é, portanto, os alunos basicamente podem fazer a simulação usando o modelo, podem simular a resposta a um degrau com o MATLAB, neste caso foi com o MATLAB, mas podem fazer também em Python, e depois testarem a resposta no TC Lab e verem se de facto o modelo, se o modelo foi fiável e se a resposta é similar. E nós estamos a ver que aqui neste caso temos uma resposta, aqui há um degrau, no controle proporcional existe aqui um erro em regime estacionário, que não é eliminado, e estamos a ver que o teste no TC Lab é bastante fidedigno, portanto há uma boa comparação entre o teste no TC Lab e o teste da simulação. Em cima temos a resposta da temperatura e em baixo o sinal de controle. O sinal de controle a variar entre 0 e 100%. Podemos fazer a mesma coisa para o controle de efeito proporcional e integrativo, um controlador PI, em que aqui já se nota que ele consegue eliminar o erro em regime estacionário e também nota-se aqui a compensação de uma perturbação nesta zona aqui. Não é? Pronto, aqui temos em cima a resposta ao degrau e em baixo os sinais de controle, simulados e reais. Eu agora, neste momento, era capaz de mostrar só um videozinho. Eu tenho aqui um vídeo de uma resposta, portanto, para vocês verem como é que isto pode ser utilizado no MATLAB e também em Python. Os vídeos portanto, as respostas demoram um certo tempo. Eu vou pôr isto a funcionar e vou comentando e vou depois acelerar um bocadinho a apresentação, senão depois não saímos daqui. Portanto, ligando o vídeo, o Arduino ao computador, ele detecta logo o Arduino. Vocês têm que ter uma package instalada no MATLAB que permita controlar. Estamos aqui a ver as temperaturas iniciais, que são de 23 graus e 60 graus. O programa, neste caso, era um controle, acho que é um controlador
proporcional integrativo. Portanto, eu não vou falar aqui sobre o programa, mas os programas estão disponíveis. O John Allen Green tem os programas disponíveis para o MATLAB e para Python. E eu, se calhar, ia só então apresentar agora aqui, acelerar aqui um bocadinho isto, só para vocês verem. Pronto, tem aqui um gráfico que mostra os sinais. Em cima estão a ver a temperatura medida no transistor 1, que está representada com o sinal a vermelho. No transistor 2 está o sinal azul. O set point é o tracejado azul, é o que nós queremos obter. E em baixo temos os dois sinais de controle, que neste caso só estamos a atuar o atuador do transistor 1. Ao fim de, acho que é no instante 100, vamos aplicar um degrau. Eu vou acelerar aqui um bocadinho isto. Chegando aqui a mais ou menos a 100. Exato, estão a ver em 100 ele aplica o degrau. E em cima estamos a ver a temperatura a vermelho a subir, a tender para o valor desejado. Claro, como os transistores estão muito próximos um do outro, ao aumentar a temperatura de um também vai influenciar a temperatura do outro, que é a temperatura da azul. Portanto, vocês estão a ver aqui, em baixo, o sinal de controle estava no máximo, em 100%, e a partir de uma certa altura deixou de estar saturado, digamos assim, e pronto. Eu vou só acelerar um bocadinho. Portanto, aqui, esta primeira parte corresponde, digamos assim, à ilustração do seguimento do sinal de entrada, que é o chamado seguimento da referência. Tem um ligeiro overshoot e depois vamos aqui injetar a tal perturbação artificial que é injetada, neste caso, nesta simulação, penso que é em 400 segundos. Vamos ter uma perturbação que vai desviar o sinal à temperatura do valor desejado, que acho que é mais ou menos aqui, exatamente, estão a ver aqui em baixo. Temos a perturbação e a temperatura vai se desviar do valor de 60 graus e depois gradualmente vai ser compensado. Portanto, estamos aqui a ver os dois objetivos fundamentais do controle, que é seguir o sinal de entrada e compensar um distúrbio ou uma perturbação. Pronto. E o sinal, entretanto, o teste demora mais ou menos 600 segundos, neste caso. Vocês depois podem controlar o tempo que ele demora. Portanto, dá perfeitamente para ver que ele compensa e que retorna o valor desejado. Pronto. Este é o resultado final daquele teste, depois fazendo os gráficos depois da sobreposição, neste caso com o controle PID. Tenho a mesma coisa com o Python. Neste caso, o Python usei o Spyder, mas vocês podem usar outro. Este programa também foi feito por John Allen Green, eu só adaptei. Também está disponível na página dele, depois vou mostrar o sítio onde vocês podem fazer o download da informação. Portanto, neste caso, é exatamente a mesma coisa, o programa está em Python. Estão ali as regras para sintonizar o controle do PID, usando as regras do método de Cohen-Kuhn. São 620 amostras. Neste caso, o tempo de amostragem era 1 segundo. Pronto, são pormenores do programa. E eu vou também... Claro que aqui permite ver na consola do Python, permite ver o que é que se passa, da ligação do Arduino. Estão a ver aqui o tempo de amostragem, o que é que se passa no aquecimento, na temperatura e no set point. Tem aqui uma janelinha que agora vai ser aumentada. E vamos basicamente repetir o teste. Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Azul, estamos a ver o set point, que é 23 graus, o primeiro degrau. A temperatura do transistor 1 está a tender para os 23 graus. E em baixo temos as amostras do sinal de controle. Eu vou aqui só aumentar, estão a ver? Estão a ver aqui, ele está a fazer a aquisição de 1 em 1 segundo. Em baixo, como vocês estão a ver, ele, quando teve o degrau, passou logo a ter o atuador saturado. E gradualmente ele vai tender para o valor desejado, né? Estão a ver? Neste caso o teste em Python até funciona melhor e não há quase nenhuma sobrelogação aqui, é zero. Aqui, pois, em termos de controle, tem aqui um pormenor que é como é evitar que ele continue saturado o atuador. Eu também não vou falar sobre isso, mas é uma técnica interessante. E aumentando mais um bocado, vamos ver exatamente a mesma coisa, só que neste caso acho que a perturbação aparece aos 380 segundos e não aos 400. Então, estão a ver aqui e, em princípio, também vai ser compensada portanto, com sucesso. Né? Portanto, mais uma vez, é mais ou menos a réplica do teste anterior, só que, neste caso, usando o Python. Está bem? Pronto, isto é um exemplo, só para vocês verem que é fácil fazer o controle com este tipo de dispositivo. Esta é a resposta final do teste do vídeo. E pronto. E chegamos então ao ponto em que, eu acho que em que basicamente, como é que isto poderia ser utilizado no ensino secundário e profissional?
Eu vou dar aqui algumas ideias, porque assim, que cada professor tem de encontrar, de certa maneira, conforme for mais da área de automação e controle, imaginemos, não sei se alguns colegas temos cá que são de física ou de química, pronto, cada professor vai ter que encontrar, se calhar, qual é que é a sua aplicação. Eu vou dar aqui algumas ideias, pronto, a primeira é óbvia, é como um demonstrador de técnicas de controle. Portanto, estes dois objetivos fundamentais, que é seguir o sinal de entrada de referência e rejeitar perturbações, pode ser muito facilmente implementado, quer como demonstração, quer mesmo como os alunos a tentarem perceber o que é o código. Não é? Uma experiência que vocês podem fazer, que é muito fácil de fazer, é basicamente, depois da temperatura estar ajustada, é soprar junto ao sensor durante 5 segundos com a palha, e vocês vão ver que, efetivamente, conseguem ver a perturbação em tempo real e o controlador a compensar essa perturbação. Neste caso, é uma perturbação da saída, e funciona muito bem. Para quem tiver atividades mais ligadas para a programação, não é? Que eu acho que também há muita gente que ensina programação nas escolas secundárias. Não é? Ora bem, pode implementar vários tipos de controladores. Os controladores, basicamente, de um computador são programas. Não é? E depois podem fazer até coisas mais simples ou mais complexas, que é aquilo que agora está muito na moda, que é o chamado Data Analytics, não é? Que é fazer estatísticas, determinar valores mínimos, máximos, médias, desvios de padrão. Trabalhar na parte também da visualização dos gráficos, que é muito importante, não é? Os gráficos, como expor, como representar sinais, e há várias formas de fazer isso, também é uma parte interessante. E depois na programação. Na programação, para quem ensina mesmo programação, o Jonathan Green tem vários cursos para vários tipos de linguagens, para o Python, com o TC Lab, com o MATLAB, com o TC Lab, com Java, com o TC Lab. Nestes interesses aqui, que depois ficam disponíveis no vídeo, vocês podem ter acesso a vários vídeos em que ele ensina passo a passo como é que se podem fazer experiências de programação com o TC Lab como algo. Que eu acho que é sempre interessante os alunos aprenderem. Pronto, eu tento também usar o TC Lab também nas aulas teóricas, sempre que posso aproximar a teoria da prática. Não é? Ora bem, na eletrónica, para quem não quiser gastar os $35 do kit, que é mais ou menos quanto é que ele custa, mais as despesas de envio, que isto vem dos Estados Unidos, podem tentar montar o circuito mesmo. O circuito não é muito complexo, portanto, basicamente são 4 transistores, uns LEDs e umas resistências e pouco mais. Portanto, está aqui um esquema que eu também extraí aqui deste sítio aqui que está aqui embaixo, não é? E também foi feita pelo Jonathan Green. E pronto, e por fim, para concluir, onde é que vocês podem encontrar mais informação? Ora bem, podem encontrar informação no site do Jonathan Green, aqui neste site do AP Monitor, que eu até já vou abrir para vos mostrar, e podem também consultar estas playlists de vídeos que eu fiz no YouTube, que têm experiências que eu tenho feito aqui na universidade, neste caso com o controle PPID, e também com algumas técnicas de inteligência artificial. Se vocês clicarem aqui, pronto, isto vai remeter para o site do Jonathan Green, um curso de controle, em que tem a explicação do kit, tem como é que se começa o curso com Python, tem vários vídeos, tem como é que vocês podem comprar o TC Lab, tem toda a informação, tem aqui um sítio onde vocês podem fazer o download dos ficheiros de controle para as várias linguagens, não é? E vocês estão a ver aqui uma simulação de uma resposta também ao degrau, do género daquela que eu vos mostrei aqui, não é? Neste caso tem um degrau para cima e outro degrau para baixo. Tem aqui algum tipo de instruções para a modulação, para o controle de um aquecedor, 2 aquecedores, regressões, coisas mais complexas. Enfim, não falta informação. E mesmo para os cursos também estão aqui. O Begin Python, Begin MATLAB, pronto, tem aqui os vídeos. Ele tem, eu acho que, o que me levou também a utilizar este kit na universidade é, de facto, existir muita informação disponível. E pronto, e com isto eu de facto termino a apresentação. Agradeço-vos imenso a vossa participação. Como o colega José Alberto Cardoso falou, Alberto Cardoso, nós vamos fazer umas visitas depois a duas escolas, em princípio temos 2 escolas contempladas já, e pronto, e estou disponível para responder a alguma questão que vocês possam ter e que eu possa responder. Muito obrigado pela vossa atenção, está bem?